pessoal! Eu sou Cândida Lima, mestre e doutora em Ciências Agrárias, estudante do curso de Pedagogia. E hoje a gente vai falar sobre as portarias do MEC que permitem a substituição de aulas presenciais por aulas remotas. Vem comigo! Desde março do corrente ano, o sistema educacional tem passado por um processo de adaptação e modificações, mudanças, no processo educacional. Bom, em março de 2020, o MEC publicou uma portaria 343 que permitia a substituição de aulas presenciais por aulas remotas, que são utilizações de ferramentas tecnológicas, comunicação, meios digitais, para que as aulas aconteçam de forma online. E também permitiu que esse período durasse por 30 dias. Bom, não foi suficiente, visto que a pandemia ainda não cessou. Não bastante, dia 17 de junho de 2020, o MEC decidiu publicar uma nova portaria, dessa vez estendendo o prazo para aulas remotas até 31 de dezembro. Essa nova portaria veio com algumas mudanças em relação à portaria 343, que foi publicada em março. A portaria 544 trouxe a possibilidade de, além de aulas remotas, algumas disciplinas também podem utilizar laboratórios virtuais para que aulas práticas possam acontecer. Isso, exceto para os cursos de medicina, que só podem ter aulas teóricas cognitivas e cursos da área da saúde, levando em consideração que devem obedecer aí todas as normas educacionais. Além disso, a portaria 544, ela também diz que os colegiados e gestões pedagógicas podem fazer alterações na grade curricular do período corrente, ou seja, enquanto vigorar a portaria 544. Além disso, a portaria 544 permite que instituições decidam se permanecem com as aulas remotas ou se param as aulas e retomam apenas quando for possível as aulas presenciais. A gente precisa pensar sobre os processos educacionais e sobre possíveis prejuízos que a substituição dessas aulas presenciais por aulas remotas e também sobre possíveis prejuízos que possam acontecer se as instituições decidirem por suspender as aulas. Que existe uma diferença entre ensino à distância e aulas remotas, a gente precisa entender essa diferença para que a gente possa aí levantar esses questionamentos positivos e negativos em relação à permanência das aulas ou suspensão dessas aulas. As aulas remotas, elas acontecem de forma online, no horário da aula presencial, levando em consideração todo o cronograma que foi planejado para as aulas presenciais. Além disso, elas estão acontecendo por uma circunstância emergencial. Já as aulas à distância, o ensino à distância, o EAD, ele acontece com aulas gravadas. Os alunos, eles têm tutores e o aluno pode assistir na hora e no lugar que quiser e puder. Então, a gente tem aí essas diferenças entre aulas remotas, que é o que a gente está vivendo no momento, e o ensino à distância, que já é permitido em portaria pelo MEC e que, inclusive, em dezembro de 2019, foram liberados a possibilidade de 20% a 40% para todos os cursos existentes e autorizados pelo MEC. Alguns artigos já publicados nesse ano de 2020 em relação à utilização de tecnologias para aulas remotas, levando em consideração pontuações que alunos levantam em relação às aulas online. Esses artigos, eles trazem levantamentos que são importantes para a gente pensar nos prejuízos e nos benefícios que a gente pode ter se a gente continuar com as aulas remotas, bem como se a gente parar
as aulas, né, até que volte à normalidade. Bom, Vicelli, em maio de 2020, fez um levantamento com alguns estudantes de uma região do Rio de Janeiro que fala em relação ao processo de aprendizagem e os pontos positivos que eles conseguiram alencar desde março até o mês de maio. Então, a maioria dos alunos levantaram pontos positivos, dizendo que, além deles conseguirem desenvolver a autonomia no processo de aprendizagem, muitos deles conseguiram economizar financeiramente por não precisarem pagar transporte e nem comprar alimentos. Levando em consideração um outro artigo que foi publicado por Barbosa et al. 2020, ele fez algumas perguntas para professores e estudantes e levou em consideração várias informações. Ele perguntou a respeito de utilização de ferramentas, de aparelhos para acesso às aulas, se os professores tinham conhecimento do que é ensino híbrido, se os professores tinham experiência com ensinos híbridos, se os alunos estavam tendo acesso às aulas, como era esse processo. E ele conseguiu resultados muito positivos quando alguns alunos e alguns professores falaram que, embora eles já tivessem ouvido falar sobre ensinos híbridos, aulas à distância, mas que eles conseguiram ambos, tanto os professores quanto os alunos, eles conseguiram desenvolver um processo de autonomia. Outros alunos identificaram dificuldades com acesso à internet, com dificuldades de acesso devido a equipamentos que não suportam alguns aplicativos ou sites que precisam ser carregados para assistir às aulas. E outro artigo que foi publicado por Santos Júnior e Mendonça, agora em 2020, que fala sobre a utilização de duas ferramentas online para a elaboração e para a apresentação de aulas, que é o Classroom e o Zoom. E aí eles conseguiram resultados falando o seguinte, que esses aplicativos eles são suficientes e positivos, mas que em contrapartida os professores precisam ter treinamentos para que as aulas sejam ministradas de forma mais satisfatória. Então, a gente precisa levar em consideração que o processo de aprendizagem é um processo continuado. Interromper as aulas, sejam elas remotas ou presenciais, de forma que elas só retomem em um próximo período, quando a pandemia passar, pode trazer um prejuízo muito grande para todos os estudantes. Levando em consideração todo o esforço que os colegiados dos cursos têm feito, que os professores têm feito e que os alunos têm feito, eu acho que adaptar-se a essa nova modalidade de aulas remotas é um processo de autoconhecimento e um processo de evolução, principalmente educativa. Até porque a gente precisa levar em consideração que essa é uma possibilidade futura, mas não um futuro tão distante assim. Interromper as aulas, na minha concepção como educadora, pode trazer um prejuízo muito grande e irreversível para o processo educacional, mesmo com todas as dificuldades em todos os âmbitos da desigualdade educacional no nosso país. É importante lembrar que, mesmo com as dificuldades de acesso à internet, de ferramentas para que a gente possa ter acesso às aulas que acontecem online, muitas plataformas permitem que as aulas fiquem gravadas e os professores e toda a competência acadêmica, ela tem se disponibilizado com muitas atividades paralelas às aulas online, para que os alunos eles consigam ter acesso e eles consigam, além de desenvolver essa autonomia de aprendizagem, ele não interrompa o processo de aprendizagem. Então, eu acredito que permanecer as aulas remotas é uma forma segura para a saúde de toda a sociedade e também é uma forma de amenizar os impactos e os prejuízos educacionais. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixem o seu comentário a respeito do que vocês acham em relação à Portaria 544. Qual é a opinião de vocês em relação a tudo que está acontecendo? Não deixem de curtir, salvem,
compartilhem para que outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus!